E aí? Fala, Soluço. Beleza? Beleza, e você, de boa? Suci, eu vou... Deixa eu só pegar uma água enquanto o povo não chega. Bom, tem 6, a Luana, a Laís falou que não ia participar hoje. Bom, acho que eu vou começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Beleza. Seguinte. O que a gente vai ver hoje? Vamos configurar o JUnit Rest Assured num projeto, naquele último projeto que a gente estava mexendo. Vamos revisar aquelas requests que a gente fez no último dia, que a gente vai utilizar agora ele nos testes. E vamos implementar alguns testes usando o JUnit Rest Assured. No final, quero uma suite de testes rodando com o JUnit Rest Assured implementado, e já falo para o que a gente vai fazer tanto amanhã. Ok. Aquele último projeto da última aula. Que é para ser isso aqui a princípio. Certo. Uma coisa antes de a gente começar, eu quero me retratar. Estava olhando os vídeos lá no site, no canal do professor Albino lá no YouTube, e eu falei que o Rest Assured não é uma biblioteca de teste. Ele é uma biblioteca de teste, sim. Até porque ele nos dá todos os aparatos para a gente conseguir um retorno de um teste. Mas eu nunca vi o teste Assured ser utilizado sozinho. Geralmente, sempre quando eu vejo o Rest Assured sendo utilizado em alguma coisa, é com o teste, ou com o JUnit, ou com o teste NG. Tomando. Então tá. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa. No último projeto lá que a gente estava mexendo, no POM, a gente só tinha importado
o Rest Assured porque a gente tá mexendo só com ele. Façam o seguinte. Podem copiar o dependency daquele outro projeto que a gente estava trabalhando só com o JUnity e colhem aqui dentro para a gente seguir com o projeto. Depois só confere se o JUnity está no Maven Dependencies e a gente pode seguir. Faço isso, me dê um ok ali no chat, por favor, porque eu continuo. É só para colocar no POM, Solus? Isso, coloca dentro do Dependencies lá e salva e vê se ele apareceu no Maven Dependencies. Tá, deixa eu ver aqui no Maven Dependent. Ó, é para ficar assim. Só para me garantir que puxou certo. Deu boa, João? Deu boa, aham. Beleza. Opa, meu, parece uma cinza escura. Danilo falou que o dele fica cinza escuro. Mas deu boa aí, Danilo? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V só para colocar aqui no chat, só para garantir que tá trabalhando igual. Beleza, eu vou seguir aqui. Beleza. Vamos lá no principal. O que a gente tinha criado aqui ontem, né? A gente tinha criado feito a requisição para criar o empregado, né? Criar um employee. Tinha para editar o usuário. A gente tinha para listar um usuário só, inclusive que estava com erro, e a gente vai utilizar isso para validar hoje. A gente tinha lá o employees, que era para validar, para requisição para ver todos os usuários. E a princípio era isso, né? Das importantes que a gente tinha feito eram isso. O que a gente vai fazer? Qual é a proposta de hoje que eu quero criar com vocês? Eu quero, para a requisição que cria o empregado, vamos validar o body da request, né? Todos os itens do body. No editar empregado também, né? Vamos fazer um teste de contrato, né? Se a documentação da API está dizendo que é para retornar X, então a gente vai validar X. Se é para retornar XY, a gente vai validar XY. Vamos fazer esse teste. O listar um usuário, vamos validar se ele está buscando esse usuário, né? Se a busca está retornando alguma coisa na request, da mesma maneira como está lá na documentação. E o listar todos os usuários, vamos validar se ele está encontrando um usuário daquela lista baseado em alguma coisa que a gente passa para ele procurar. Então tá. Descomenta o primeiro que a gente tinha criado, que é do criar usuário. Ok. A gente viu lá no primeiro dia do JUnity que para definir um teste, a gente precisa criar uma função, um método que tenha annotation test, né? Então, e a descrição desse método, ele é a descrição do meu teste
lá nos resultados do JUnit. Então, vamos fazer isso, né? Teste. Public void deveria inserir empregado. Isso que a gente tinha feito já para dentro da função. Vou dar uma indentada aqui. Faça o seguinte, a gente tinha que colocar dentro do main da classe, não vai precisar disso, né? A gente vai fazer a classe de teste, então podem tirar o main ali. Vocês decidem copiar tudo para fora ou só tirar a definição do método. Tira para fora do bem. Essa é a primeira coisa. Senão ele não vai deixar a gente criar aqui os métodos. Só ajustar aqui. Tá, não vai ajudar. Enfim, beleza. A gente tá com o nosso método criado aqui, né? Então, temos um teste. O nome desse teste é deveria inserir empregado. Ele vai fazer uma request usando esse body, né? Usando aquela estrutura que a gente tinha comentado, né? Dado esse body, né? Que eu estou enviando. Quando eu faço um método post para essa rota. Então, aqui a gente colocou o log pontual só para ver o log, não está validando nada. Eu não lembro quem que me perguntou ontem do log, mas eu dei uma revisitada lá na documentação do Rest Assured e eu consigo pegar assim o body específico. Eu só vou, quando a gente estiver montando o teste ali, eu mostro como fazer isso. Mas por exemplo, se eu quiser pegar o log do body, então é .log.body. Depois que eu faço a requisição. Se eu fizer isso antes da requisição, ele não vai achar nada, porque né, não tem nenhum log de resposta. Então tá. Tem o nosso teste aqui, deveria inserir empregado. E o que eu quero validar? Eu quero validar cada item do body da request. Vamos voltar lá para a documentação, né? Então, o nosso create aqui, né, para criar o empregado, vamos nos detalhes aqui. O que ele vai retornar para mim? Ele vai retornar um status com success, ele vai me retornar um objeto data com name, salary, age e ID, né? Isso sempre vai acontecer, né? O que a gente vai validar? A gente vai validar o status, a gente vai validar se ele retornou o nome que a gente inseriu, o salário que a gente inseriu, a idade que a gente inseriu. O ID, como ele está randômico, né, aqui na validação da API, não vale a gente colocar porque a gente não sabe o que ele vai trazer de número, mas a gente pode colocar uma validação a mais validando se ele não é nulo, né? Então, se ele tem que retornar um ID, a gente tem que garantir que ele não seja nulo. Vamos lá. Como que eu vou validar, né? Lembra que eu falei, acho que foi no primeiro dia, no segundo dia, não lembro agora, que, por exemplo, esse método body, dependendo de onde eu colocasse ele aqui dentro da estrutura do Rest Assured, ou ele ia passar o body ou ele ia validar o body, né?
Então, aqui no Giving, eu estou enviando esse body, estou dizendo que esse body vai ser enviado no meu post. Aqui no body do Dan, ele... Tá, ele espera uma lista de argumentos e um matcher, né? E quem que vai validar aqui? O body, eu consigo trabalhar com JSON Path. Depois dei uma procurada o que é o JSON Path, mas é basicamente como você acessa as partes do JSON, né, via texto, aqui via código. Então, eu quero validar primeiro meu status, e ele tem que ser success. Vou dizer que eu quero o meu status. E eu espero que ele seja um success. Tá. Vou fazer uma pausa aqui de uma coisa que eu não expliquei. Lembra que eu falei, acho que no primeiro dia, né, que tem os asserts, né, os validadores próprios do JUnit, e tem o Ranquest, que também trabalha com o JUnit. Então, agora, a gente vai começar a usar aqui alguns validadores lá alguns matchers lá do Ranquest. Para facilitar a vida de vocês, façam esse import estático aqui, vou jogar no chat. Fazendo esse import estático aí, já com todos os métodos ali, a gente vai conseguir usar todos os métodos do Ranquest. Tá, então aqui eu já tenho meu método criado para validar, deveria inserir o empregado, já tenho meu body, tenho o meu post, e daí já tenho a minha validação. Eu vou executar ele aqui uma vez, só para a gente garantir que está rodando certinho tudo que a gente fez até agora. Run as JUnit test. Ok. Ó, deveria ser empregado. Sucesso. Então, o JUnit, ele interpreta esse retorno da validação do REST Assured, então conseguimos dizer se é uma falha ou não. Respondendo, acho que foi a pergunta do Danilo, de terça-feira, sobre o log. Eu consigo pegar o log assim. Eu enviei o meu body, certo? Fiz o post, então eu tenho retorno agora com o log, no meu log. Para eu pegar só o log, ponto log ponto body. Você vai pegar o log do body request. Por exemplo, se você pegar lá no site da documentação do Assured, tem um monte de coisa que dá para pegar aqui. Os parâmetros da request, body, reader, cookies, o path. Então, tem várias coisas que eu consigo pegar ali. Mas só para dar de exemplo, mandar um log.body aqui e eu vou rodar de volta. Olá. Trouxe o log só do nosso body. Beleza? Eu vou tirar ele daqui agora só porque senão eu começo, quando a gente colocar mais testes, ele vai ficar meio bagunçado. Uma dúvida, só para não acelerar demais aqui. Dessa primeira validação do status do body, tudo certo? Conseguiram executar ele?
Deu falha? O que que deu aí, João? Ele fala qual que foi a falha? Ele deu falha no relatório do no relatório do no relatório do JUnity? Ah, aí sim. Foi um erro da grafia aqui. Entendi, mas perceba que você já conseguiu pegar um erro, né? Porque ele esperava, deu um resultado diferente do que ele esperava. Aham, foi bem isso. Beleza. Então vamos seguir ali. Então, o que mais que eu tenho no meu body dessa requisição, né? Na resposta. Eu tenho, eu tenho data, e daí dentro da data eu tenho todas essas informações, né? No objeto aqui. Então, vamos validar todos. Data. Acessar o próximo nó ali, ponto, né? Ponto name. E eu espero que ele seja o que a gente passou como parâmetro aqui. No meu caso é Jefferson, daí depende de como vocês colocarem aí. Conforme a gente vai fazendo aqui, colocando cada item, vamos rodando para validar, só para a gente garantir que não deu nenhum erro que não seja da própria requisição. Então, coloquei ali, validou, data.name, precisa ser Jefferson. Run as Unity. Sucesso, beleza. Próximo campo que a gente vai validar lá é o salary. Colocou 1000 aqui. Deixa eu ver se ele é uma string. É uma string. Deixa eu mais organizado esse código aqui. Próximo campo lá era age. E a gente espera que seja 24. Vamos rodar. Opa. Ah, ele não achou o path, mas é porque eu coloquei o path errado mesmo. Mas perceba aquele detalhe ali, né? Ele esperava que o path fosse. Que no path que eu passei, ele realmente não achou isso. Data.age. Estou fazendo uma coisa errada. Opa.
outra coisa. Isso é um problema. Ele esperava 24, né? Só que o 24 que ele esperava ali era uma string, não um inteiro. Suspeitem disso quando vocês irem isso do relatório. Beleza, deu bom. O outro item que ele retorna lá é o ID, né? Mas como... vamos colocar um log bar aqui, pra gente ver como se ele gera o mesmo ID sempre, mas eu acho que não. Tá, aqui foi 54. Vamos rodar de volta. 58, Por esse caminho a gente não vai conseguir. Vamos fazer uma validação diferente. Então, como a gente não sabe o ID, faz sentido também a gente não colocar um ID fixo ali. Se ele vai retornar um ID, a gente espera pelo menos que ele não seja nulo, né? Então, vamos colocar mais uma validação aqui. Data. ID. E daí tem outro método que é o not, né? Então, para ele validar se ele não é nulo. O not, ele não adianta colocar só a string, eu acho que funciona. O not, a gente precisa colocar um match dentro dele, né? Então, vamos validar que ele não seja. Deixa eu colocar equal to no. Beleza. A gente espera que ele não seja igual a nulo, né? Então tem que ser qualquer coisa menos nulo. Então, vou rodar. Perfeito. Eu quero agora vamos simular alguns testes aqui. Vou mostrar o erro. A gente está validando exatamente o que é para trazer, né? Só que seja Jefferson, o valor salário, o que a gente está passando como valor. Agora, por exemplo, que o João gerou lá. Eu enviei 24, né? E o retorno dele é exatamente o que eu enviei. Então, digamos que no nosso teste aqui faria sentido a gente colocar esse valor manualmente e vai ser, quero validar 29 aqui em vez de 24. Vamos trocar o is ali para 29 e ver o que ele traz para a gente. Ó, tá errado, porque o valor atual, né, a gente esperava um 29 e o que a gente mandou foi um 24, certo? Então, erro encontrado. É 24. Uma coisa que talvez eu não tenha falado antes, né? O que eu tô colocando aqui no body é tudo o que eu espero, né? Então, é tudo o que eu espero da requisição. Ele valida com o que eu espero com o que ele recebeu da requisição, né? Na requisição veio 24, não 29.
Beleza. Primeiro teste criado. Vocês conseguiram fazer aquele teste até o final ali, validando o not null? Me dê um ok no chat, por favor. Que erro que tá dando, Danilo? É na validação do JUnit? Que... Você consegue tirar um print do stack trace ali, para dar uma olhada só? Porque às vezes pode ser coisa de sintaxe também. Beleza. Só por via das dúvidas eu vou mandar esse teste aqui. Para quem não conseguiu fazer. Beleza, nosso primeiro teste. O outro teste que a gente ia fazer, né? É validar o item do body da request do criar empregado, a gente conseguiu. Agora a gente vai validar o body do editar empregado. Vamos lá na documentação de volta. Então lá. O que o update nos diz aqui, né? Vamos lá nos detalhes. Que eu vou passar a minha request de alteração. Ele vai me retornar o status success e o que eu alterei, né? Junto do ID que eu tô... Junto do ID, né? Do empregado, do registro do empregado. Então, vamos lá na request. A gente já tem o nosso editar usuário, né? Que a gente já tinha feito da outro dia. Você comenta ela. Tá, vamos definir um teste. Criar um método para validar. Public void deveria estar empregado. Fala tudo para dentro aqui. Vamos dar uma indentada. Beleza, temos do último dia lá. Eu tenho um giving, tenho meu bar ali com a nossa request, né? Que eu vou mandar no método put. Lembrando que nessa requisição eu passo também como parâmetro da requisição lá o ID do empregado. Lembrando também, como a gente está usando lá uma API estática, né, com os dados estáticos, tem que ser um ID da base deles lá. Então, acho que 24 era o último da lista lá. Vamos rodar isso daqui primeiro, sem nenhuma validação. Só para ver o que ele retorna para a gente.
Tá, foi sucesso porque, né, não tem nenhuma validação. Então agora vamos colocar uma validação aqui. Eu acho que ainda os parâmetros do bar e o put podem continuar os mesmos, não vamos precisar mudar isso. E quem vai validar? Vamos validar o bar de volta, né? Quem vai validar no bar? Voltando na documentação, né? Primeiro item, primeiro campo, status, a gente espera que seja um sucesso. Espero que sejam um string success. Beleza. Depois de feito isso, vamos rodar para ver o que ele traz para a gente. Vou dar uma mãozinha aqui nos testes. Beleza, deu sucesso. Só que tinha um detalhe, né, dessa requisição que a gente viu, dado o problema da própria API deles. Na documentação, ele está esperando as informações aqui do que a gente alterou, certo? Porém, vamos colocar um log aqui do Bari. A requisição não está retornando isso. Beleza, ó, ele está trazendo até o status success, ele está trazendo, mas no data ele não está trazendo nada, né? Está trazendo um null. Então, se a gente quisesse validar mesmo o contrato dessa requisição, a gente quer validar todos os parâmetros do que ele está nos retornando, né? No que ele nos informou que estaria retornando. Então, além do success, a gente vai validar os demais campos, que eram name, salary, age e ID. Então, data.name. Isso. Então, nesse caso, né? Data. Salary. Isso. Um, dois, três. Outro era age. Três. E por último, vamos pensar que aqui, nesse caso, na teoria, a gente sabe qual ID a gente está mandando, né? Porque a gente tem que passar o ID de alguma forma. Vamos fazer o seguinte, só para fazer mais sentido essa validação, vamos dizer que o ID que eu quero do teste aqui, ele seja ID, eu vou passar como parâmetro esse ID. 24. Aqui no put, a gente vai concatenar ele, né? Um mais, tira o 24, né? Para fora desse string, coloca um mais 24. Mais 24, não, perdão. Mais ID. E aqui na validação,
né? Se a gente espera que ele retorne o mesmo ID que a gente passou como parâmetro da requisição, então vamos validar. Aqui a gente pode validar o ID que a gente está mandando, porque a gente sabe qual ID a gente está mandando. Então, tá, ponto ID. Isso. E o nosso parâmetro lá em cima. ID. Vamos salvar e vamos rodar. Vamos lá. Deveria editar empregado com erro. Tá, e daí o que ele vai trazer aqui? Ó, ele deve, 4 expectativas falhadas, né? Então vamos lá. JSON.path.data.nave não deu match. Eles esperavam um teste 1, né? Que foi o que a gente passou como parâmetro e o atual foi null. Tudo null aqui, né? Então, parte do princípio que não está passando nenhum valor pro data, né? E daí os próximos passos para você identificar isso, daí você pode melhorar o teu para ficar melhor de você divulgar isso, né? Que eu até vou falar um pouco disso melhor amanhã. Mas, por exemplo, daí aqui, para ficar mais fácil você entender o que você está retornando, dá um log.bar, né? Muito mais fácil de você entender por que está vindo tudo novo, porque você consegue ver a request, né? Só dar um salvar aqui e rodar para ver. Mas não rodou por quê? Log.body. Se o log.log vai trazer. Tá, mais um mistério aqui, por que não tá trazendo isso? Amanhã eu trago respondida essa pergunta. Deixa eu fazer mais um tentativo. Deveria trazer. Não sei por que não trouxe, amanhã eu tento descobrir por que não. Em teoria ele deveria trazer de qualquer maneira. Enfim, vamos dar sequência aqui. Mais um mistério do log. Bom, mas o stack trace, o failure trace aqui do dia antes já trouxe pelo menos as informações de o que falhou, né, das nossas validações. E, por exemplo, se no método que deu erro, se eu clicar 2 vezes aqui no relatório, ele já aponta direto qual validação ele deu erro. Certo. Vamos para o próximo. Deixa eu copiar aqui e jogar para vocês ali no chat para garantir que está na mesma página. Vocês conseguiram pegar a falha ali? Para saber? Shows. Vamos voltar lá. Não. Qualquer outra validação que ele quer fazer?
listar um usuário e daí a gente vai validar se ele está buscando o usuário. Então, vamos lá. Essa era a outra requisição que estava com problema, né? Primeiro, comenta ela aqui, né? A gente tinha comentado ela. Vamos colocar ela dentro de um teste. Deveria buscar um usuário. Mediantar. Esse content type aqui que não tem atividade legal. Vamos criar do teste, vamos só rodar ele ali para ver se ele está retornando alguma coisa para ele. Ele tem que trazer sucesso, porque não tem nenhuma validação. Vamos lá. Bom, deveria inserir o buscado, deu certo, né? Que já estava dando beleza, e deveria buscar um usuário também. Ok. Então, o que esse método faz, né? Não passo nenhum parâmetro para ele no given, então não tem nenhuma pré-condição. Eu vou, quando eu mandar o método get nessa rota, passando o ID do usuário como parâmetro da requisição, ele tem que retornar. Deixa eu pegar a documentação. Vou lá, employee. Os detalhes. Ó, o que ele tem que trazer para a gente? Ele tem que trazer o status success no data. Ele tem que trazer o ID, employee name, todas as informações do usuário e mais o profile image. Ó, do que a gente já rodou, né, no primeiro log.all aqui, status failed, oops, something issue found the fetch record. Então, ele não conseguiu fazer a requisição, né? Ele retornou um status code 400. Tivemos algum problema na requisição. Então, uma coisa, por exemplo, aqui a gente não vai conseguir validar o usuário, não precisa fazer a mesma validação ali de cima. Mas a gente pode aproveitar esse teste aqui para a gente começar a colocar o status code nos testes. O que é o status code? O status code é a resposta da tua requisição, né? E tem N tipos de status codes, 200, 400, 500, 201, 404, enfim, tem um monte. Depende de como é a tratativa de cada caso. Nesse caso ali, ele deu um problema na requisição e retornou para a gente status code 400. Geralmente, quando o status code é de sucesso, ele é o 200, né? Ele é na faixa dos 200 ali. Então, a primeira validação que a gente poderia colocar ali no teste, né, até para identificar melhor os problemas que deram depois disso, vamos voltar aqui. Vamos validar direto o status code da requisição. Então, status code 200. Status code de sucesso. Vamos rodar ele aqui.
Vamos lá. Aqui, descer. Por que que ele não nos mostrou? Aqui, perdão. Para você ver o stack trace certo, clica no deveria buscar um usuário ali. Então tá. Expected status code 200, mas foi 400. Então, a gente já sabe que se ele não deu ali na faixa dos 200, então ele já é uma falha. Aconteceu algum problema e não é nem por parâmetro de resposta da requisição. Então, isso seria até interessante isso ter em todas as requisições, porque, por exemplo, se der algum erro na faixa dos 400 ou 500 ali, você já sabe que o problema não foi nem com o que você já passou como parâmetro, tem algum problema na API, na aplicação, enfim. Aí depende muito como você vai classificar esses erros ali, mas é o suficiente informação para você investigar já. Então, em todos aqui a gente poderia colocar isso, né? Para fazer a primeira validação que ele espera vai ser um status code de 200. Então, voltar lá para outro. Dá para colocar antes do body também. Coloca antes do body, porque daí é a primeira coisa que ele valida. Alterados os status code, vamos rodar aqui. Ó, no editar empregado, vamos lá aqui, ó. Percebam que para a gente identificar, né, se é um erro da requisição, né, se é alguma coisa, ou um problema da API ou da aplicação, ou dos testes, dos parâmetros que a gente está validando no BARI, ou outra validação que a gente está fazendo ali, do retorno da requisição. Aqui, a requisição, ela do deveria editar empregada, ela retornou 200, porque ela tá me retornando alguma coisa que não foi um problema da API, né? Então, no status code, ela passou, né? O status code ela passou, que ela não passou já eram nos problemas que já estava dando, né? Porque eu fui validar os parâmetros da resposta e não era o que eu estava esperando. Show. Buscar usuário era o que já estava dando erro, deveria ser empregado como deu 200 de sucesso, né? Passou. Assim, não é uma regra. Então, isso depende muito do que você está validando. Pode ser 200, mas também pode ser não ser 200. Porque a faixa do código 200 lá da... Deixa eu até pegar aqui a documentação para mostrar melhor para vocês. Não. Pega lá do MDN que ele tem todos. Ó, respostas do 100 ao 199 são informação, do 200 ao 299 sucesso, do 300 ao 399 redirecionamento, 400 a 499, que foi o que deu ali no nosso, um erro no cliente, e do 500 ao 599 é um erro do servidor. Por que eu disse que pode não ser sempre 200? Aqui, beleza, entre 200 a gente teve uma requisição bem sucedida, né? Ela teve sucesso. E, por exemplo, mas pode ser também um 201. O que 201, geralmente, o que acontece? O que pode retornar? Quando eu fiz a mesma requisição, só que não teve nenhuma alteração dessa requisição. Então, talvez ela possa retornar 201. É uma situação. Então, como eu falei, depende muito da aplicação, se você tem essa visão também da aplicação, pode ser que você não tenha. Então, às vezes isso só vai mais atrapalhar do que ajudar ali no teste. Enfim,
Vamos voltar lá. Beleza. Esse é o nosso status code. Só para deixar um teste completo, vamos complementar com a validação do body aqui. Deixa eu botar aqui. Então, o que é o nosso body? Primeiro ele vai pegar o status, daí data ID, employee name, employee salary, employee age, profile image. Então tá. Body. Status. Success. Ele volta aqui. Não, deveria buscar um usuário. Percebam que ele nem vai para outra validação ali, porque ele já caiu na primeira. Mas para deixar mais consistente aqui, vamos fazer todos. Então tá, vai status success. Vou validar também. Data ID, né? Esse ID é aquele mesmo caso que a gente sabe qual ID a gente tá mandando, porque a gente precisa mandar um ID, né? Então vamos fazer o seguinte, só para ficar mais certo. O string ID. Esse é uma string. String ID. A gente sabe que é 2. E daí aqui a gente vai concatenar só. E daí aqui na validação, vamos mandar o ID. Ele está validando mais employee name. Deixa eu copiar, não escrevi errado. Employee name is bom. O Jeju da maionese aqui. A gente não tem essa informação, certo? Eu vou deixar essa validação para amanhã. O status code dele já valida para a gente, certo? Mas amanhã que é o dia para a gente ajustar melhor esse código, não só deixar ele rodável, para ele deixar ele mais dinâmico. Então, por hora, vamos manter assim esse teste. Amanhã eu explico melhor como a gente poderia validar de uma maneira melhor esse caso. Eu deveria buscar o usuário, tá rodando, tá com erro. Qual que era outra validação? Listar todos os usuários, né? Validar algum usuário dessa lista. Então, vamos lá. A gente já tinha lá a request, né? Vamos comentar, agora a gente fez com as outras. Vamos definir um teste.
Pode. Deveria buscar todos. Deveria buscar todos os usuários. Beleza. Vamos rodar aqui só para ver o que ele traz pra gente. Deveria buscar todos os usuários. Não deu falha porque não validou nada. E aqui ele trouxe pra gente. Eu acho que essa URL, por algum motivo, estava com problema naquele dia que a gente validou. Eu acho que talvez era alguma coisa da rota. Eu vou jogar aqui no chat só para vocês conseguirem fazer certo. Hein, João, retornou not null dessa requisição que você fez agora? Que eu só vi agora a tua mensagem do que você está falando. Ah, tá. Beleza. Então tá. Retornou todos os usuários lá da base deles. Se vocês virem no browser, a gente consegue ver todos esses dados aqui. Joga a requisição aqui que ele vai trazer todos. Então, a gente sabe, vamos dizer que a gente sabe qual usuário a gente quer buscar aqui, né? Ele está buscando todos, né? E daí, a validação que eu quero fazer nesse cara aqui eu quero validar algum usuário dessa lista. Então, vamos pegar aqui nosso log. Todos os usuários eu quero pegar, por exemplo, eu quero pegar, por exemplo, validar as informações do primeiro, não do primeiro, não nesse caso vai ser o primeiro, mas a gente quer validar as informações do ID 1 de registro deles lá. E a gente sabe, digamos que a gente saiba quais são essas informações, a gente só quer garantir que a gente está retornando essas informações. Então, do body, o modelo aqui, né? Eu tenho status success e daí eu tenho as informações. Data, ponto alguma coisa, isso é um array. Então, vou validar primeiro o success, né? Tem que ter dado sucesso. Status. Success. Vamos rodar aqui. Só para garantir que essa parte está funcionando. Success. Falta mais aqui. Vamos rodar. Deveria buscar todos os usuários. Rodou sucesso.
Então, eu também tenho que validar. A gente sabe que o primeiro registro é o ID1. Então, como é que a gente vai buscar isso? Data. E daí ele tem uma array de objetos depois, né? Então, acessar a primeira posição do array e vai pegar o ID dessa primeira posição do array. E a gente espera que seja 1. Porque na teoria deveria estar ordenado. É isso. Vou rodar. Deveria buscar todos os usuários e ainda correto. Vamos colocar um log aqui só para gente acompanhar os dados mais estruturados. Vou rodar de volta aqui. Vamos para o primeiro registro. Ó, ID1 é o primeiro registro, ID2 é o segundo registro. Então, na teoria, né, seguindo essa validação que a gente está fazendo aqui, se a gente colocar um isID2 aqui, ele tem que falhar. Vamos mudar para 2 e mandar rodar para ver o que ele retorna. Deveria buscar todos os usuários. Falha. A gente esperava que seja 2 e ele mandou 1, né? Vamos mudar para 1 de volta. A gente espera 1. Só um adendo também, que vamos retomar ali o Bari, ele é o que eu espero da requisição, né? Ali eu estou validando o que eu espero. Então, eu coloquei 2 aqui, mas é muito... Era só para a gente ver ocorrendo a falha. Mas percebo que durante a gente estar fazendo esse teste, não faz sentido eu esperar 2 se eu já... Vamos dizer assim, eu já sei, de alguma maneira, de alguma lista, de algum Excel, eu sei que esse ID vai ser 1, né? Então, eu espero que ele seja 1. Naturalmente, no dia a dia, o 2, fazer essa validação do 2, se você sabe que ele seria 1, não faria muito sentido. A não ser que esteja alguma regra no meio do caminho, da API que você está fazendo, que ele mude isso, né? Tanto seja o ID quanto qualquer outra coisa, daí faria sentido. Mas nesse caso, que eu já sei que o ID é 1 e eu espero mesmo que ele seja 1, então o IS1 seria a maneira mais correta de tratar esse teste. Beleza. Vamos rodar de volta aqui, que eu quero pegar suas informações, né? Tá. Deixa eu confiar isso aqui para não ficar rodando toda hora. O que mais? Opa. Como é que a gente espera ali? E, pô. Tá. Plot. Name seja Tiger Nixon.
O próximo. Tá. Opa, uma coisa bem válida aqui, estava esquecendo. Eu estou tentando ver os dados dentro do array ali, né? Então ainda data zero aqui, o primeiro registro do array. Então vou ter que pôr aí. Primeiro registro. Int. E profile image. Não tá mandando nada. Vou rodar. Olá, rodou com sucesso. Outra coisa. Perceba que aqui eu estou mandando uma string vazia, uma string vazia diferente de null aqui, só para ficar claro também, para não interpretar errado o retorno. Então tá. Vamos voltar lá para cima. Então, a gente conseguiu validar o body request do criar empregado, né? A gente está validando a edição do editar empregado, né? Está retornando com erro, mas é porque realmente está com erro. Conseguimos validar. Conseguimos validar se está buscando um usuário e a gente viu que está com problema, né? Foi o teste inclusive que eu coloquei o status para validar o status code primeiro. E buscar todos os usuários, a gente validou algum usuário específico da lista. Deixa eu copiar tudo isso aqui e mandar para vocês no chat. Me digam aí no chat se vocês conseguiram rodar esse último teste também. Deu boa rodar o último teste? No salary. Tá. Vou voltar lá. Veja se você está pegando o caminho certo, João. Tá. É porque ele tentou acessar o elemento que não existia ali, né? Beleza. Vou mandar aqui esse código só para garantir que está todo mundo na mesma página. Então,
Para encerrar hoje, né, a gente conseguiu fazer a suíte lá, teste usando o JUnity, e o Rest Assured está implementado isso, conseguimos fazer isso com sucesso. E amanhã eu quero falar um pouco melhor de alguns padrões que a gente pode seguir para implementar esses testes, alguns modelos de arquitetura de teste de API. Se vocês perceberem também, o JUnit ele não roda os testes de uma maneira ordenada, não se você não definir isso. Então, vou falar sobre isso amanhã também, que também não é certo ou errado, mas em estratégias diferentes para a gente seguir com a suíte de teste. E se sobrar mais um tempo, a gente troca mais uma ideia. Essa é a proposta de amanhã. Daí dá para a gente dar uma melhorada naquele código lá. De hoje, o que eu tinha a passar era isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida de hoje, dá para a gente daí encerrar. Acho que a princípio não, né? Então, hein, João, vou encerrar aqui. Beleza? Então, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.